Boa noite, graça e a paz. Podem sentar-se. Jéssica acabou de orar, depois a gente ora novamente. E eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Na semana passada, nós vimos o começo do capítulo 10, a questão do divórcio, né? Que nós chamamos atenção, inclusive, para o fato de que enquanto se falava em divórcio, enquanto eles queriam saber sobre o divórcio, Jesus falava sobre aliança. E eu fiquei no impasse hoje, né? Na verdade, durante a semana, já sobre qual porção nós trataríamos, por conta do seguinte: nós estamos indo em ordem, segundo o Evangelho de Marcos. Só que, em outubro, no Dia das Crianças, eu dei um salto com vocês e tratamos de quando Jesus recebe as crianças. Eu não sei quantos de vocês se lembram. Na verdade, eu não sei, é mais fácil, né? Não sei se alguém de vocês se lembra. Quantos de vocês se lembram, eu acho difícil que mais de um aqui se lembre que em outubro nós tratamos de Marcos, capítulo 10, do episódio em que Jesus toma as crianças em seus braços. Então eu estava na dúvida se eu compartilhava mais uma vez essa passagem com vocês ou se eu saltava ela, já que nós já tratamos ela. E, por fim, né, depois de longo tempo de reflexão, eu optei por saltá-la. Até hoje de manhã, eu até tinha conversado com a Jéssica, falando que provavelmente eu iria tratá-la novamente, mas eu vou saltá-la e eu vou tratar com vocês do caso, gente, que teria uma chamada boa para poder chamar a atenção das pessoas, que seria o seguinte: o único caso que a pessoa chegou até Jesus e foi embora pior do que chegou. O único caso que nós temos na Bíblia é que a pessoa foi embora pior do que chegou. A pessoa que veio até Jesus, veio em busca de Jesus. E essa frase não é minha. Na verdade, essa frase é do Hernandes Dias Lopes. Ele fala que esse é o único caso que a gente vê a pessoa ir até Jesus e saindo pior do que chegou, que é o caso do jovem rico. E tem tudo a ver, inclusive, com o que nós cantamos agora, a penúltima canção que a Jéssica nos conduziu. Marcos, nós leremos o 10 a partir do 17. 10 a partir do 17 diz assim: Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele declarou: Mestre, tudo isso tenho obedecido desde os dias da minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Faltava-lhe uma coisa, disse ele: Vá, venda tudo o que tens, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Até aqui. Na semana que vem nós daremos sequência. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela vida de cada um que está aqui. Obrigado, Pai, pela vida da Jéssica que nos conduziu em louvor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado em meio a tanta luta, Pai, em tanto caos. É a Tua poderosa mão que tem nos sustentado. E, Senhor, o Senhor sabe o tanto de preocupação que tem na mente de cada um aqui, Deus. O Senhor sabe muitas vezes da dificuldade que é, Pai, manter-se concentrado, Pai, no momento de culto. E eu te peço, Pai, que o Senhor nos ajude, Deus, e ajude cada um aqui, Deus, a manter-se atento ao que o Senhor tem a nos dizer, ó Pai. Nós sabemos que a Tua palavra é poderosa, Deus, mas sabemos que a nossa mente se distrai muito fácil, Deus. Então nos mantenha atento, Pai. E, Senhor, que nós venhamos a sair daqui, ó Pai, mais próximos de Ti, Pai. Que nós possamos aprender, ó Pai, com essa história, Pai, do jovem rico, e que nós venhamos a nos aproximar mais de Ti. Em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Amém. Gente, nós viemos da história, na sequência do Evangelho, teve a história das crianças. Então, em tese, esse texto vem um pouco depois, né, do caso em que tinha as crianças que não tinham nada a oferecer. Criança, alguém conhece alguma criança que tem muita coisa para oferecer? Dificilmente a criança vai ter o que oferecer, né?
Então, a gente viu Jesus tratando muito bem as crianças que não tinham nada a oferecer, e agora Jesus está diante de um rico. Nós estamos diante da história de um rico. Mateus detalha que é um jovem rico, né? Marcos só trata como um rico. E eu vou querer pensar algumas coisas com vocês sobre isso. Gente, para a maioria das pessoas tem o seguinte pensamento: nossa, se eu fosse rico ia ser muito mais fácil para servir o Senhor. Eu ia ter mais tempo, eu ia ter menos preocupação, ia ter uma série de coisas, né? Eu não ia estar preocupado com tanta coisa que eu estou preocupado. E tem aquela máxima, né? A pessoa que nunca ajuda ninguém em nada, mas fala, se eu fosse rico eu ia ajudar todo mundo. Então, é aquela coisa que é difícil você acreditar. O próprio Deus falou que é fiel no pouco, também é fiel no muito, né? Agora tem aquela pessoa que ela nunca é solidária, mas ela acha que se ela for rica, ela vai virar solidária do dia para a noite. Então, muitas vezes a gente trata a riqueza como, não, se eu for rico, vai ser mais fácil para andar com Jesus. Só que, na verdade, a gente viu Jesus falando que não era bem assim. E na semana que vem a gente vai entender por que Jesus falou que era mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino. Então Jesus deu um exemplo bem difícil. Alguém já viu um camelo passando por uma agulha aqui? Então Jesus, só que logo em seguida ele fala, né? Mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. Mas nós vamos tratar disso na próxima semana. Então, esse é um caso que os três primeiros evangelhos cita, né? O caso do jovem rico, e alguns dão mais detalhes que o outro. Lucas fala, inclusive, que ele era um homem de alta posição, enquanto Mateus destaca que ele era jovem. Então, as informações que nós temos: um homem de alta posição, com dinheiro e jovem, certo? E aí eu quero dividir com vocês essa reflexão em 3 situações. Primeira, quando vamos até Jesus? Quando as pessoas vão até Jesus? Quando nós vamos até Jesus? Que nós vamos pensar nisso do versículo 17 até o versículo 20. Primeira coisa, gente, ele foi até Jesus igual a maioria das pessoas vão até Jesus no contexto brasileiro. É muito difícil você chegar para alguém aqui no Brasil e falar, você já ouviu falar de Jesus? E a pessoa fala, não, nunca ouvi. Quem que é Jesus? Aqui no Brasil é muito difícil isso acontecer. Eu já testemunhei para vocês que eu já ouvi missionário falando de na China, o missionário com a camiseta do Brasil, na época da Olimpíada, perguntou para um vendedor, você já ouviu falar sobre Jesus? E o vendedor, honestamente, perguntou para ele se jogava na seleção brasileira. Porque ele estava com a camiseta do Brasil, ele era brasileiro. Ou seja, tem países no mundo que as pessoas ainda não conhecem Jesus. A Rose, por exemplo, sempre falava, mas pastor, com internet, com tanta coisa. Mas, gente, na China não entra informação assim, não. Não tem WhatsApp, Facebook na China. A rede social é a deles. Então o governo controla tudo. Mas no Brasil, todo mundo já sabe um pouquinho sobre Jesus. Então quem vai procurar Jesus já sabe o mínimo. Que Jesus é o Filho de Deus, algumas coisas. E esse homem foi similar. Esse homem foi procurar Jesus e ele já chegou se prostrando diante de Jesus. Gente, vocês já viram com que frequência vocês veem pessoas de grande posse, pessoas importantes se prostrando? Não é uma coisa que a gente vê muito, não. E vocês acham que no tempo de Jesus era diferente? Não. Uma pessoa de grandes posses, uma pessoa rica se prostrando, significava muita coisa, entendeu? Então ele chega, ele se prostra e ele chama Jesus de bom. E Jesus fala para ele, por que você me chama de bons? De bom? Se sabe que só tem um bom. Justamente o que Jesus queria tocar era, você me trata como filho de Deus, né? Se você sabe que só tem um bom e me chama de bom, então você está me reconhecendo como quem eu sou. Ou seja, o homem começou muito bem, ou não? Ele chegou, se prostrou, se humilhou, reconheceu Jesus como o bom, né? Mesmo sabendo que só tinha um. E aí ele faz a pergunta para Jesus, o que eu farei para herdar a vida eterna? E gente, se essa questão nunca passou pela nossa cabeça, nós somos pessoas muito raras. Praticamente todo mundo já pensou, meu Deus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Até que a pessoa entende que, na verdade, quem faz é Jesus. Mas ele chega com essa pergunta, o que fazer para herdar a vida eterna? Eu vou querer pensar um pouco mais sobre isso com vocês ainda adiante. Só tomar uma água. Gente, e aí Jesus toca na questão dos mandamentos. E dá os exemplos que eu vou querer ler com vocês novamente.
versículo 19. Diz assim: você conhece os mandamentos. Não matarás. Gente, alguém aqui já matou? Ninguém nunca matou. Não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Honestamente, pelo pouco que eu conheço vocês aqui, eu diria que todos nós aqui cumprimos esses mandamentos. Tá bom, talvez os adolescentes aqui nem sempre honrem pai e mãe como deveriam, né? Mas, no geral, nós cumprimos esses mandamentos, certo? Então a gente estaria aqui em igualdade com o jovem rico. Ele chega para Jesus, Jesus cita esses mandamentos e ele fala, não, eu cumpro. Gente, se fosse vocês pensando, vocês iam olhar e iam falar, não, opa, esse homem tá certo. Ele guarda esses mandamentos, acabou de mostrar, ele reconhece Jesus como mestre. Se dependesse de vocês iam falar, não, certeza que ele vai herdar o reino. Esse homem, não tem dúvida, olha, honra pai e mãe, nunca matou, nunca roubou, não dá falso testemunho, é uma excelente pessoa, até se prostrou diante de Jesus. Vai para o céu com certeza, a gente pensaria, né? E ele, embora tivesse tudo isso, por que ele não tinha essa convicção? Gente, no fim das contas, há muitas vezes alguns momentos, alguns vazios no ser humano que faz com que ele busque de fato o Senhor. Que, como se fosse um alerta de que, tá faltando alguma coisa, Mas quando ele chega até Jesus, ele vai descobrir que andar com Jesus não se resume apenas a cumprir estes mandamentos. Então, o primeiro ponto que eu quis trazer para vocês, que eu quero pensar com vocês é, quando nós vamos até Jesus, então ele veio até Jesus reconhecendo boa parte do que Jesus é e obedecendo muitas coisas. Mais uma vez eu volto para vocês e digo, a maior parte dos brasileiros se enquadrariam nisso. A maior parte. Sabe que Jesus é o Filho de Deus, guarda esses mandamentos, mas vamos ver a sequência. Então o primeiro é quando se vai até Jesus. E a segunda que eu quero pensar com vocês é quando se é confrontado por Jesus. Muita gente vem até Jesus. Vocês conhecem gente, inclusive, que já vieram até Jesus. Mas e como as pessoas ficam depois que elas são confrontadas por Jesus? E vocês? Como que vocês ficam quando Jesus te confronta? Quando você está ouvindo uma pregação, quando você está lendo a palavra de Deus, quando algum irmão usado por Deus te confronta, como você reage? Aqui, Jesus agora começa a tratar um pouquinho das coisas mais profundas. Então, no versículo 21, diz assim, Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse Jesus, vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Gente, primeira frase do versículo 21. Jesus olhou para ele e o amou. Antes de Jesus confrontar cada um de nós, Jesus nos amou. Guardem isso. A palavra, inclusive, é muito clara ao dizer que o pai corrige o filho que... Alguém se lembra? Que ama. Então, quando Jesus te corrige, seja através da pregação, através da palavra, seja mandando alguém, sinta-se amado, porque o pai corrige o filho que ele ama, e o texto é muito claro. Primeiro, Jesus amou aquele homem, e depois de amar aquele homem, Jesus falou, vende o que você tem e dê aos pobres e siga-me. Gente, essa ordem que Jesus deu para ele, Jesus não deu para todo mundo. A gente está estudando o evangelho inteiro, a gente já está no capítulo 10. A gente viu vários casos que as pessoas vinham até Jesus, Jesus perdoava, Jesus curava e falava para as pessoas o quê? Volte para sua casa, conte para os seus parentes, volte para sua casa, vários, siga a sua vida. O caso de Zaqueu, lembram? Jesus não falou para Zaqueu abrir mão do trabalho dele que era cobrador de impostos. Zaqueu que falou, se eu me aproveitei de alguém, eu vou devolver. Mas Jesus não falou, dê tudo que você tem. Ou seja, por que Jesus falou só para este homem isso? Porque Jesus pede para cada um de nós justamente o que ele sabe que nós, ou muitas vezes o que nos atrapalha, ou o que muitas vezes vai ser uma ferramenta para abençoar outras pessoas. Então, às vezes, Gabi, Rejane, Zuriel, Jéssica, todos vocês, às vezes, Deus pode pedir uma coisa para você, Rejane, que ele não vai pedir para Gabi. Ele vai pedir para você, igual ele pediu para este homem. Por quê?
Porque às vezes, Rejane, Deus sabe exatamente o que está te atrapalhando. E às vezes o que te atrapalha não atrapalha o Zuriel, não atrapalha a Jéssica, não me atrapalha. Então, Jesus fez pedidos pontuais. Para o homem que a riqueza era um problema, Jesus falou, você quer andar comigo? Você quer dar o reino? Então, abre mão da riqueza. Para mulher mulher samaritana, que o problema era relacionamento, cada hora ela estava com um, Jesus falou para ela, falou, já te ensinei onde adorar, que o Deus que o Pai procura, que adora em espírito em verdade, agora faz o seguinte, chama o seu marido lá. E aí ela, constrangida, fala, então, é que ele não é meu marido. E aí Jesus falou, eu sei, inclusive já é o quinto, né? Já é o quinto. Então Jesus, com a mulher, que o problema dela era relacionamento, Jesus falou de relacionamento. Com o homem, que o problema dele era o apego à riqueza, Jesus falou, abre mão da riqueza. Então, gente, Jesus toca no que é necessário. Mas isso Jesus não é ranzinza, não é chatice de Jesus. Isso é o amor de Jesus. É o amor de Jesus, o amor do Pai por nós, que toca em cada um dos pontos que muitas vezes nós precisamos. Então, gente, inclusive, se você precisar corrigir alguém, olha para Jesus. Porque tem gente que gosta de corrigir os outros, não porque ama os outros, mas para se sentir melhor do que os outros. Jesus, ele corrigiu, ele confrontou, porque ele amou. Se você vai confrontar alguém porque você ama, vá em frente. Deus está te usando. Agora, se você vai confrontar alguém para mostrar que você está certo e ela errada, repense. Porque o amor é a ferramenta para que nós possamos corrigir outras pessoas. Então, Jesus tocou justamente no que ele precisava. E, diante disso, gente, a gente vai perceber que só restava 2 caminhos para ele. Nós já vimos vários casos, como eu falei, que Jesus não fez nenhum pedido. E nós já vimos vários casos que Jesus apontou algumas coisas. Então, eu falei que são 3 pontos. Primeiro, as pessoas que chegam até Jesus. Pessoas que chegam até Jesus. O segundo, o momento que Jesus confronta as pessoas. As pessoas, gente, nós estamos inclusos nisso. E o terceiro ponto é, depois que as pessoas vêm até Jesus, que Jesus confronta, só restam 2 caminhos. Só 2 caminhos. Eu sei que as pessoas gostam de arrumar inúmeras possibilidades, mas só restam 2 caminhos. Não tem como. Quais são os caminhos? Ou seguir o que Jesus falou, ou falar, Senhor, eu agradeço, né? Falando eu agradeço, bem entre aspas, mas eu vou fazer do meu jeito. Só tem esses 2 caminhos. Não tem essa de, é mais ou menos com Jesus e mais ou menos sem Jesus. Gente, você vai ter o pior dos 2 mundos. É igual, eu costumo brincar, que a pessoa que quer seguir Jesus do jeito dela é igual ter um triciclo. Por quê? Igual ter um triciclo. Né? Aqui ninguém tem um triciclo, ninguém vai ficar incomodado comigo, né? Mas por que eu estou falando isso? Gente, a Rejane tem moto, por exemplo. Qual que é o lado ruim de moto? Um dos principais lados ruins de moto. Chuva. Se choveu, você vai se molhar e não tem para onde correr, né? Outro lado ruim, você está mais exposto a acidente, uma série de coisas. O carro você tem muito mais segurança, né? E o consumo, a moto é mais econômica, certo? Mais econômica, manutenção mais barata. Então essas são as vantagens da moto. Quais são as vantagens do carro? O conforto, não molha, você está mais seguro, tal. Só que a moto é mais prática também, né? Se uma hora está num lugar que aconteceu um acidente, o trânsito está parado, a moto você consegue cortar um caminho aqui, outro ali e vai. Agora e o triciclo? O triciclo, gente, ele molha igual a moto, a manutenção é cara igual o carro, porque é motor de carro, ele não serve para cortar caminho. Então o triciclo, você tem o pior dos 2 mundos. Pode ser bonito, você pode achar legal, mas você tem o pior dos 2 mundos. A pessoa que quer seguir a Deus do jeito dela, ela não agrada nem a Deus e ela também vai ficar ainda com peso na consciência. Porque no fundo, ela sabe que ela não está fazendo como deveria. Então é a pessoa de triciclo. Ela está no pior dos 2 mundos. E, gente, o homem aqui, ele se viu diante dessa decisão. E agora? E aí, ele se afastou triste. O texto é muito claro. Verso 22, o último que a gente leu. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então, Jesus deixou 2 opções. E qual foi a decisão dele?
se afastar de Jesus. Ele decidiu caminhar sozinho, né? Gente, você já se viu nessa história? Quantas vezes na nossa vida Jesus fala para você: Romilson, você precisa abrir mão disso. Tudo bem que você já guarda um monte de coisa, tudo bem que você já faz um monte de coisa correta, mas você precisa abrir mão disso. E muitas vezes a gente faz igual o jovem rico. A gente não fala para Jesus, a gente não fica triste, mas a gente continua com aquilo que Jesus falou que era para a gente abandonar. Então, gente, nós precisamos olhar para o jovem rico e perceber se não há momentos em que nós nos comportamos como ele. Gente, Jesus tocou no problema dele. E Jesus vai tocar em coisas que nós precisamos mudar. Porque Jesus nos ama. Então Jesus vai tocar. E, gente, se você não sente em nenhum momento que tem coisas na sua vida que você ainda precisa abrir mão, você precisa olhar se você tem de fato andado com Jesus. Porque eu já falei nas últimas pregações, porque nós temos visto vários textos que Jesus fala de renúncia. Nós precisamos abrir mão de coisas sim na caminhada com Jesus. E é Ele quem nos auxilia nesse processo, é Ele quem nos ajuda nisso. Então Jesus falou que para segui-lo, nós muitas vezes decepcionaríamos até os nossos familiares. Jesus falou que para segui-lo, muitas vezes nós teríamos que tomar decisões difíceis. Se isso não está acontecendo, será que você tem de fato seguido Jesus? Será que você tem priorizado Jesus? Nós precisamos pensar sobre isso. Ele chegou, o homem rico, o jovem rico, ele chegou diante de Jesus cheio de confiança. E ele saiu como? Triste. Gente, se nós, por olhar e falar, não, eu faço o que é certo, eu nunca prejudiquei ninguém, se por conta disso você se sente tão cheio de confiança, diante de Jesus, certamente você vai perceber que tem coisa para melhorar. Tem coisa para melhorar. E é por isso que o homem que chega tão cheio de si, ele sai constrangido, triste, porque ele descobriu o seguinte: ele chegou achando que ele servia ao Senhor. E ele foi embora sabendo que ele servia ao dinheiro, sabendo que ele servia a Mamon, como Jesus fala, que é o Deus do dinheiro. Às vezes, na nossa caminhada, tem momentos que Jesus mostra que o nosso ídolo não é o Senhor, que nós criamos outros ídolos. Às vezes, o cônjuge, às vezes, o trabalho. Nós somos fábricas de ídolos, gente. Ídolo não é apenas um santo de barro que tem lá na sua casa. Ídolo é tudo aquilo que está à frente de Jesus. Ídolo é tudo aquilo que domina o seu coração. Tem uma frase, eu não me lembro quem foi o pastor que falou isso, que ele falou: se você listar coisas que você diria, eu não consigo viver sem essas coisas, todas essas coisas são ídolos em potencial. Se você acha que você depende disso para viver, isso é um ídolo para você. E a gente transforma até um aparelho celular em ídolo. A Rejane nunca vai fazer isso, graças a Deus. Mas essa tentação você não vai sofrer, Rejane. Mas nós, muitas vezes, podemos sim transformar o celular em ídolo. Sabe, gente que, não, se você ficar sem celular, meu Deus do céu, minha vida acabou, eu vou morrer. Como diz. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. E, gente, é muito mais fácil acontecer isso do que a gente imagina, entendeu? Às vezes a gente não tem noção disso. Quando eu fui para a tribo indígena, não sei quantos de vocês lembram, gente, as primeiras 8 horas sem celular, você parece estar se sentindo pelado. Porque você fala, gente, os índios que têm os seus estilos aqui, eu que estou me sentindo nu, parece aqui, porque eu estou só sem meu celular. Então a gente precisa tomar muito cuidado, gente. E Jesus tocou no que era sagrado para aquele homem. A riqueza era sagrada para aquele homem. Então a gente precisa tomar muito cuidado com tudo isso, gente. E, como eu falei, na próxima semana a gente vai falar mais sobre essa questão da riqueza, sobre o porquê que Jesus trata a riqueza muitas vezes como um problema. Mas eu quero caminhar para concluir com vocês, pensando em algumas coisas. No trecho anterior, as crianças terminam no colo de Jesus. As crianças terminam no colo de Jesus. E agora, o rico termina indo embora por conta própria. Por conta própria. Enquanto as crianças terminam no colo de Jesus, o rico termina indo embora. Enquanto aqueles que são humildes terminam nos braços de Jesus, aquele que é cheio de si, aquele que tem os seus apegos nessa vida, termina indo embora para longe de Jesus.
Gente, eu falei que só tem 2 caminhos. E ele escolheu qual caminho? O de seguir a vida dele, sem Jesus. Independente do custo que isso fosse ter, porque ele chegou perguntando sobre herdar o reino. Então, o que eu vou falar para vocês é muito sério e eu espero que vocês guardem isso no coração de vocês. E esqueçam aquela imagem de Jesus rastejando atrás do ser humano, implorando para que você aceite ele. Esqueçam essa imagem. Esqueçam. Porque Jesus não é isso. Nós sabemos que Jesus é amoroso, sim, mas Jesus não está rastejando, implorando para que você o aceite. Jesus não está grudado na minha camiseta, me puxando e falando, Romilson, pelo amor de Deus, abre a porta para mim. Não, gente, não é isso o evangelho. E talvez você até pense, tá, mas e o caso das 99 ovelhas, e que uma, Deus teria deixado, né, dentro da parábola, para ir atrás dessa? Gente, há uma diferença entre aquele que se perde e aquele que vai embora. O filho pródigo que conhecia o pai e foi embora, o pai foi atrás dele? Não, ele já conhecia. O pai deixou que ele fosse. E a consciência, em algum momento, o trouxe de volta para o pai. Jesus falou para o jovem rico conhecia os mandamentos, sabia que Jesus era o bom mestre, mas ele quis ir embora, Jesus implorou para ele e falou, não, pelo amor de Deus, fica. Não, o jovem foi embora. Então Jesus, ele não vai ficar rastejando no seu pé e falando, pelo amor de Deus, me aceite. Jesus vai deixar que você vá embora. Por isso que eu falei que tem 2 caminhos. E a gente sabe. Agora, aquele que se perdeu, não o que foi embora, o que está perdido, que mal sabe o que aconteceu, porque a ovelha é um bicho burro, gente. É um bicho burro em que sentido? A ovelha se distrai fácil. Então ela se perde. O que se perdeu no meio do caminho, pela misericórdia, pela graça, Deus vai atrás. Agora, o que toma decisão e fala, o evangelho não é para mim, Jesus está pedindo demais, ele vai. Se uma hora, a consciência, se ele for o filho pródigo, uma hora ele volta. Mas Jesus vai deixar que ele vá, como ele deixou que o jovem rico foi. Então, gente, desfaça a imagem de que Jesus vai ficar implorando para você aceitá-lo. Quando ele fala que ele está à porta e bate, não é um texto romântico que Jesus está falando, eu estou implorando para que vocês me aceitem. É uma exortação, porque é uma carta para a igreja. E ele fala, eis que eu estou à porta e bato. Se vocês abrirem, eu entrarei e cearei com vocês. A mensagem é, gente, dentro da igreja, na igreja, eu não deveria estar na porta. Tem alguma coisa errada aí dentro. Eu deveria estar dentro da igreja. Se eu estou na porta batendo, é porque já tem um problema com vocês. Mas ainda assim, ele, na infinita misericórdia, ele quer voltar e reformar a igreja. Ele quer estar conosco e cear conosco. Mas quem está perdido precisando de Jesus somos nós. Não é Jesus que está perdido precisando de nós. É aquela frase que o pessoal usava antigamente aí, que é bem batida, mas você sem Deus, Deus sem você é Deus. E você sem Deus não é nada. Nós sem Deus não somos nada. Mas Deus sem nós continua sendo Deus, gente. Então a gente precisa ter isso no nosso coração. Às vezes a gente a gente tem uma visão de que Deus vai ficar rastejando. E não, Deus vai fazer igual ao jovem rico. Nós não temos relato de Jesus implorando, pelo amor de Deus, permaneça, eu dou um jeitinho para você me seguir. Não, Jesus falou, é assim. Tem hora que os pais, talvez já tenham passado por isso, não sei, mas tem hora, chega a vida adulta, vou avisar os Uriel e a Gabi, quando chega na fase dos 20 anos, que os pais pegam e falam assim, aqui em casa é desse jeito, você não quer mais? Então tá bom, a porta de casa, a porta da rua é a serventia da casa, é o ditado que muitas vezes falam. Você quer fazer do seu jeito? Ok, você vai ter a sua casa, você vai ter e aí você faz do seu jeito. E Jesus faz exatamente assim, Jesus fala, no reino é assim, se você não quer se enquadrar no reino, tá bom, siga a sua vida, mas no reino é assim, é do meu jeito. As regras são conforme as regras estabelecidas pelo Pai. Então, gente, guardem isso no seu coração. Não seja a pessoa que vai até Jesus, mas volta para casa sem Jesus, como foi o jovem rico. Gente, vocês vieram até Jesus, vocês têm ouvido cada vez mais a palavra de Jesus. Voltem com Jesus, entrega o que Jesus pede. Só você e Jesus sabem o que está te atrapalhando. Entrega o que Jesus pede. Ele veio até Jesus e Jesus trouxe a lei à tona, a questão dos mandamentos,
E no fim das contas mostrou para ele que a lei era insuficiente, que ele precisava se entregar por inteiro, que não era só uma entrega exterior, era se entregar quem ele é. E no caso do jovem, ele escolheu a riqueza. E a pergunta que não tem como não fazer é: quando você se vê diante da confrontação de Jesus, você está escolhendo o quê? Você escolhe o que você está apegado, você escolhe manter o seu pecado, manter o seu jeito, ou você escolhe andar com Jesus? Muitas vezes, você pode estar igual o jovem rico, escolhendo o que atrapalha, escolhendo justamente o que não deveria. E se você, como eu, se sentiu confrontado diante dessa palavra, agradeça a Deus, porque Jesus primeiro nos amou. Primeiro ele amou, depois ele confrontou. Então eu quero convidar você nessa noite a assumir uma posição diante de Jesus. E falar: Senhor, se há algo que eu preciso abrir mão e eu ainda não percebi, me mostra. Mas pela graça, Senhor, não deixe que eu faça como esse jovem rico, que eu vá embora para minha casa mais distante do Senhor do que eu cheguei. Que nós possamos voltar para casa mais próximos de Jesus, com a convicção de que andar com Jesus não diz respeito a obedecer A ou B, mas a, de fato, estar disposto a abrir mão do que Ele nos apontar em amor ao Teu santo nome. Amém? Vamos orar? Vou dar um tempo, como eu sempre faço, para que vocês orem, falem com Deus a respeito do que foi pregado e depois eu interromperei o silêncio orando.